Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, dois jogadores aí deverão ganhar mais oportunidades com o técnico Rafael Paiva. Inclusive, um está sendo bem trabalhado aí para depois da data FIFA ele voltar aí a atuar voando, cara, na temporada. Vamos falar desse assunto. Vamos falar também da punição que o Vasco recebeu naquele jogo contra o Atlético Paranaense lá pelo Campeonato Brasileiro, né, que teve aquela confusão toda envolvendo também o segurança Betinho. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar aí, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí, galera, que está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, o atacante Alex Teixeira parece que deverá ganhar mais oportunidades com o técnico Rafael Paiva. Com a lesão do David e a suspensão do Ryan, o atacante voltou a ser aproveitado pelo Rafael Paiva na última quarta-feira contra o Atlético Mineiro, né, no jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil. O técnico sinalizou que o jogador terá mais oportunidades aí no decorrer dessa temporada. O atacante entrou em campo aos 38 minutos do segundo tempo e voltou a jogar depois de mais de 2 meses, né? O jogador que teve uma lesão e também a falta de ritmo foram empecilhos para que o Alex Teixeira não jogasse no mês de agosto e também no mês de setembro, né? Ele chegou a ser relacionado para 4 jogos nesse período, mas não saiu do banco de reservas. Em outros momentos ficou fora da relação por opção técnica aí, né? A diretoria do Vasco aí trouxe o Alex Teixeira claramente para beneficiar uma chegada aí do Coutinho, né? E assim também como o Souza, né? O atacante soma atualmente 62 minutos pelo Vasco. O Alex estreou contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, atuou contra o Atlético Goianiense na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, antes de entrar nos minutos finais diante do Galo nessa semana, também na Copa do Brasil. Ele era o único atacante à disposição no time no banco de reservas na última quarta-feira. Outra alternativa era o Maxime Domingues, que cai pelo lado direito, mas o Rafael Paiva optou por resgatar o Alex Teixeira, que foi elogiado pelo treinador após a derrota por 2-1 lá na Arena do Galo. Ele disse que a experiência do jogador é importante, é algo que agrada ao Vasco fora das 4 linhas. Apesar do pouco retorno técnico até então, o atacante tem boa relação com o grupo e além da identificação com o clube. Ainda assim, a expectativa da diretoria é que o Alex ganhe mais minutagem com o treinador, até para justificar também o retorno do atleta, né, cara, que ficou 6 meses parado. O Vasco não renovou o contrato com o Alex Teixeira por entender que realmente não dava mais para ele continuar jogando nesse ano com a camisa do Vasco. Aí se passa 6 meses, o Vasco vai lá, recontrata o Alex Teixeira, que estava sem ritmo de jogo, 6 meses parado, e trouxe ele como peça fundamental aí também para convencer o Coutinho a fechar com o Vasco, né, cara? Não seria o ponto principal, mas ajudou sim também na volta do Coutinho, tanto a contratação do Alex Teixeira e também a do Souza, que é outro jogador também que vem entregando pouquíssimo desde que retornou ao Vasco, né? Havia uma expectativa maior ainda em cima do Souza, por ele já estar atuando, né? Tava jogando lá na Turquia, no Başakşehir, jogando no futebol europeu, mas não deu retorno nenhum até o momento, nenhum retorno técnico dentro de campo. E os dois jogadores seguem sendo, até certo ponto, piada aí para o torcedor vascaíno, né? Porque eles vieram somente para complementar a chegada do Coutinho, né? A gente que falou aí do Maxime Domingues, ele também é um outro jogador que deverá ganhar mais oportunidades. De acordo com as informações aí do Globoesporte.com, o jogador que custou aí 12 milhões e 400 mil reais ao Vasco, foi anunciado aí no dia 9 de setembro, porém ele só foi utilizado diante do Palmeiras aí aqui em Brasília, quando entrou aos 43 minutos do segundo tempo e somou 13 minutos em campo na derrota do Vasco por 1-0, né? Ele também foi relacionado para os jogos contra o Flamengo e Cruzeiro e além também da partida contra o Atlético Mineiro, mas em todos esses jogos ele não saiu do banco de reservas. De acordo com as informações, o Vasco entendeu que, no entanto, era necessário dar tempo de treino ao jogador, que chegou em boas condições físicas, mas ainda precisava se adaptar ao ambiente de um clube no futebol brasileiro. A entrada do jogador no jogo contra o Atlético Mineiro poderia até certo ponto comprometer os planos do Vasco aí para o meia suíço, né? Porque poderia jogar abaixo e o torcedor criticar muito a entrada do jogador, né? De acordo com as informações, o jogador tem treinado bem, é um jogador que vem se adaptando aí muito bem, de acordo com o próprio Paiva, assim como vem sendo a questão do Jean Davi, né? Que vem jogando aí, mas também está num processo de adaptação dentro do Vasco. De acordo com as informações, a parada para a data FIFA na próxima semana é vista como fundamental para que o Maxime Domingues ganhe mais entrosamento com o grupo e seguir mais ambientado no dia a dia do Vasco. Vale ressaltar que o Vasco ficará 11 dias aí treinando, né? Porque vai ter a parada para a data FIFA. Desde o jogo contra o Juventude, o Vasco voltará a atuar somente no dia 16
contra aí o São Paulo. O jogo será no Brinco de Ouro da Princesa, lá no estádio do Guarani, lá em São Paulo mesmo. Inicialmente essa partida estava marcada para Brasília, houve um problema lá com o São Paulo, o jogo não foi confirmado para cá. Havia expectativa do jogo ser em Ribeirão Preto, também não aconteceu. Se falou remotamente em vários outros lugares, até mesmo no Espírito Santo, mas não aconteceu essas alterações e foi confirmado realmente no Brinco de Ouro da Princesa. Possivelmente nesse jogo o Vasco, quem sabe, pode até mesmo mesclar a equipe visando o jogo de volta na Copa do Brasil, que será no sábado, né? O Vasco jogará na quarta-feira, no dia 16, e já no sábado seguinte o Vasco já vai enfrentar aí o Atlético Mineiro em São Januário, a menos que aconteça uma grande reviravolta aí naquela questão do Vasco, do Corinthians e a CBF contra aí a dupla Flamengo e Atlético Mineiro, né? Caso tenhamos algum tipo de alteração, esse jogo do Galo passará a ser no dia do jogo contra o São Paulo, na quarta-feira, no dia 16, como quer o Vasco, né? O Vasco gostaria que esse jogo fosse no dia 16 ou no dia 17, mas a tendência realmente é que seja no final de semana, e pode ser que o Maxime Domingues esteja apto a entrar em campo, entrar bem, né? Apto ele já está, né? Mas o treinador ainda entende que ele não está ambientado ainda, não está entrosado com o elenco vascaíno. É um jogador aí que chama a atenção do torcedor por ele não ser conhecido, né? O torcedor está muito curioso aí para ver como que o Maxime Domingues vai se sair durante os 90 minutos. O que me estranha é que o Vasco está com uma escassez muito grande de atacantes e o Paiva sequer utilizou o jogador no jogo contra o Atlético Mineiro e optou por utilizar, como a gente falou, que o Alex Teixeira, o jogador que está abaixo fisicamente há muito tempo, e o Maxime Domingues não foi uma opção. E também não foi opção em outros jogos aí, como a gente mencionou, né? Vamos torcer para que dê certo a adaptação desse jogador, porque é um jogador que custou caro. O Vasco pagou mais de 12 milhões de reais nesse jogador que chega com um contrato longo. Deixa aí nos comentários aí se você daria mais chance ao Alex Teixeira e também ao atacante Maxime Domingues. Bom, pessoal, o Vasco e também o segurança Betinho foram punidos aí em julgamento aí na comissão disciplinar do STJD referente ao jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco irá pagar uma multa de cerca de 10 mil reais e o nosso segurança Betinho foi suspenso por 37 dias. O Betinho que inclusive se emocionou bastante na audiência e com certeza tem total apoio de todos os vascaínos que infelizmente jogadores do Atlético Paranaense que deveriam também ser punidos não foram punidos de maneira severa e o Vasco sai prejudicado mais uma vez nessa situação, porque a briga partiu dos jogadores do Atlético, o Betinho só estava fazendo o trabalho dele, que era proteger os jogadores do Vasco, infelizmente pagou caro, vai ficar aí afastado por esse bom tempo aí, né, vai voltar somente no finzinho ali da temporada, né. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa decisão do STJD, mais uma vez o Vasco sendo desfavorecido, prejudicado aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado e tamo junto. Ótimo final de semana a todos. E é nóis!